Bem-vindos ao podcast Parapsicologia na Prática. E hoje nós vamos falar sobre o terceiro pilar dos 4 Cs do amor, que é a confiança recíproca. Que é fundamental, porque se não houver confiança, vamos ver quanto que isso é problemático na nossa vida se não houver confiança. Eu sou Wilson Rafael Stolf, parapsicólogo clínico há 26 anos, psicólogo de formação, outras formações também, não é o caso. Diretor do IPAX de Curitiba há 24 anos, então formando parapsicólogos profissionais na área, dentro da parapsicologia científica, onde a gente se realiza cada dia mais, mas nós realizamos mais ainda por conta da realização dos nossos alunos que se formam como hipnoterapeutas, dentro dessa ciência sensacional, fantástica, maravilhosa, que embasa também esse nosso programa aqui que estamos apresentando. Isso. Eu sou Anivalda Nazário Stolf, parapsicóloga clínica há 15 anos, atuante exclusivamente com a parapsicologia científica, utilizando as ferramentas da hipnoterapia e todo o conhecimento da formação que o Instituto propõe aí. E que então também colocamos aqui a parapsicologia nesse método incrível que construímos, um método exclusivo com base na parapsicologia, falando aqui dos 4 Cs do amor, os 4 pilares, e que neste episódio vamos falar sobre a confiança recíproca, né? E como o Wilson já mencionou, como pode haver um relacionamento sólido, estável, duradouro, feliz, sem confiança, né? Então, o que a falta de confiança vai trazer de prejuízo nos relacionamentos, Wilson? Total prejudicial quando não há essa confiança, porque significa que a relação não tem base de sustentação. Se você não tem possibilidade de confiar na tua esposa, no teu marido, isso é básico. Você vai ficar inseguro, espiando, desconfiando, com medo, ciúmes, né? E aí você vai comprometer completamente se essa confiança não for, inclusive, recíproca. E confiança não é uma coisa que eu dou para a Anivalda confiança. Eu tenho que propiciar a Anivalda condições para que ela confie em mim. Não é verdade? Sim. Pode confiar em mim. Não é com assim, base em quê? Com base em quê? Na vida, no dia a dia, no cotidiano, que você pode dar a ela o direito fantástico e sagrado de confiar em mim e vice-versa. Então, é algo que outro propicia você confiar nele. Que se constrói, né, Wilson? Se constrói. Pelas ações. Então, sim, é preciso refletirmos quais são as minhas ações que vão propiciar confiança no meu parceiro, né? Então, porque aqui nós vamos também olhar por os outros 2 pilares anteriores, que é a compreensão o primeiro, a comunicação o segundo. Então observe que para confiança, a minha estrutura mental, as minhas programações mentais vão automaticamente a me levar a ser uma pessoa mais segura ou mais insegura. Isso vai estar movimentando aqui esse terceiro pilar, que é a confiança. Então, eles acabam estando interligados. Mas observe, uma pessoa que é mais insegura por conta do que vivenciou lá atrás na sua história, veja aqui indo lá para o primeiro pilar da compreensão, em que o pai traía muito, né? Teve um pai que traía frequentemente a mãe. Então, essa mulher tende a ter esta programação de desconfiança com a figura masculina. Sim. Não é verdade, Wilson? Claro. Então, essa compreensão entre esse casal vai ajudar esse parceiro, no caso este homem, saber que eu tenho essa base dentro de mim. Então, ainda mais preciso que este homem me proponha confiança. Então, são 2 elementos aqui bem importantes de serem trabalhados. Eu resgatar a minha confiança, porque isso era lá uma situação do meu pai, e não significa que é a mesma com este parceiro que está do meu lado,
mas este parceiro que está do meu lado também me ajudar neste sentido, para que eu me sinta mais confiante neste processo. Que ao mesmo tempo, se por acaso for isto também, né, que se o homem vem com essa referência de que o homem trai, de que o homem tem duas, três mulheres e às vezes até tem filho por aí, como se isso fosse normal, né? Isso pode acontecer e acontece muito. Então, nós homens, nesse caso, precisamos ser, se queremos ter uma relação de confiança recíproca, eu não posso repetir o processo que foi do meu pai, não porque eu estou culpando o pai, não sei o que, essa é a história dele. Mas eu não quero ter o relacionamento que o meu pai e a minha mãe tiveram neste caso. Eu preciso ter esse comprometimento, que depois vamos falar outro pilar, para que eu seja um homem referência, no sentido de ter a minha esposa como minha única esposa, mulher, enfim, com a qual eu me realizo enquanto homem, enquanto marido. De tal maneira que eu não preciso buscar fora aquilo que eu já tenho em casa, muito bem construído. Né? Então, essa construção recíproca na relação, no lar, né? Ela precisa ser, então, construída verdadeiramente para que não haja nada de desconfiança, né? Porque, então, tendo essa segurança recíproca, não há por que ficar ansioso, ansiosa, angustiado, com dúvida e medos e essas coisas todas, porque vamos comprometendo toda uma relação, porque não há segurança nesse relacionamento. Né? Exatamente. Claro que, observem, aqui estamos partindo desse desejo comum de um relacionamento harmonioso, de um relacionamento sólido e duradouro. Então, a confiança é um dos pilares. Sem a confiança, fica comprometido esse relacionamento. Então, também envolve sentimento. Então, se eu desejo estar num relacionamento, se eu tenho um sentimento pelo meu marido e ele tem por mim, essa confiança que muitas vezes fica abalada, ela precisa ser resgatada. Não tem como, é preciso ser resgatada e é possível. Então, observe que se você é uma pessoa com uma insegurança muito profunda, ciúmes exagerados, isso é possível de ser trabalhado. E dentro do nosso método exclusivo, que desenvolvemos com base na parapsicologia, os 4 Cs do amor, num programa de imersão, para casais, você vai poder se trabalhar um tanto essa insegurança para poder ter o seu relacionamento com mais confiança, né? Assim como nos próprios atendimentos, né, parapsicológicos que fazemos. Deixa eu só dar um exemplo aqui, Wilson, né? Um casal que tem sentimento um pelo outro, mas o casamento ficou tão desgastado ao longo do convívio, num relacionamento aí de 20 anos que normalmente aparece, né? Ou, enfim, cada um no tempo aí. Qual era o medo? A falta de confiança. Vamos nos trabalhar, vamos dialogar e será que daqui a pouquinho não volta tudo que era antes? Veja, a falta de confiança. Então isso é preciso resgatar para que haja uma segurança e um desejo de eu querer estar nesse relacionamento, porque muitos casais passam por desafios que são essenciais, necessários, fundamentais, porque a vida estava tão mais ou menos que nem se davam conta. Então precisa vir um grande desafio para que esse casal possa se trabalhar e resgatar a confiança, o desejo de estar juntos, não é verdade, Wilson? Porque o amor está presente em geral. Não é que não haja amor, mas ele vai morrendo, vai adoecendo gradativamente à medida que não há essa segurança, essa tranquilidade, essa confiança. E essa confiança que também passa, de novo, pelo mental, não é? Isso. Então, muitos casos em que, por exemplo, a esposa está em casa e o marido vindo do trabalho. O marido atrasou, está demorando um pouco, então ela começa a pensar, eu acho que ele foi para o boteco. E demora um pouco mais, será que não está com mulheres?
A comunicação que está mandando para o teu marido é aquela comunicação que vai te azedando, você mulher, vai ficando, e ai, o que está acontecendo? E essa comunicação mental vai para o teu marido, né? Que quando chega em casa, você está com um carão desse tamanho, né? E a comunicação que está transferindo a ele é essa: você não está legal, você está querendo pegar o cara e torcer o pescoço. Aí ele vai te dizer: querida, eu estava fazendo hora extra, não deu para me comunicar, estava trabalhando um pouco mais. Não havia motivo nenhum para imaginar, né, e comunicar-se mentalmente desta maneira. Então, o que você pensa, o que você imagina em relação ao outro, vai transmitir também essa sua insegurança, né, e, portanto, desconfiança em relação ao outro ou à outra. Né? Então, é preciso que tenha essa isenção de mentalização, de imaginações negativas, quando você não tem nenhuma prova disso. Então, não gasta energia com coisa ruim quando não existe. Né? Não pensa, não, deve ter havido alguma coisa, nada de mal, deve estar trabalhando mais, assim por diante, não é assim? Então, veja só, se o seu relacionamento tem algo similar, aproveite esse conteúdo inscrevendo-se no nosso casal. Ative as notificações para assim você ser avisado. Então, vá se inscrevendo, ativando as notificações para que esse conteúdo possa se ampliar cada vez mais, né? Então, e observe que isso que o Wilson está trazendo são as bases da parapsicologia, né? E que trabalhamos aí nessa imersão, um programa exclusivo, como já falamos, uma imersão em que você vai trabalhar, poder desenvolver os 4 Cs do amor, os 4 pilares, que é a compreensão, a comunicação assertiva, a confiança recíproca e o comprometimento total, que falaremos no próximo episódio, né? Então, aqui neste momento, olhar para esse lado da confiança. Se você é uma pessoa muito insegura, sente ciúmes o tempo todo, tá sempre perturbado nos seus pensamentos, vai ser lá o primeiro pilar que vai ser necessário, o pilar da compreensão, para que você possa trabalhar isso e embasar aqui o pilar da confiança, para se libertar de ciúmes exagerados, para que essa confiança possa ser sentida. Deixa eu falar para vocês que assim, olha, o Wilson e eu, nós estamos 20 anos no nosso relacionamento, cada vez mais crescente, e mesmo, né? Claro, eu pude trabalhar esses pilares e a gente continua se trabalhando, porque o processo de evolução ele é contínuo, mas o Wilson pode estar aqui, ou ele pode estar na China, ou ele pode estar onde ele estiver. A confiança, ele existe, então eu estou aqui segura, feliz, mandando energia positiva e completamente confiante. Mas por quê? Essa segurança, primeiramente, está dentro de mim, com relação a nós, e também a ele, não é, Wilson? Total, né? Por isso, você quer saber mais sobre tudo isso, clica aqui embaixo e venha saber como viver bem, como construir confiança, segurança, tranquilidade, resgatar o amor que está já meio doentio, que está morrendo aos poucos, tá? Não vale a pena você viver décadas com uma pessoa com quem você não está legal, gente. Olha, eu diria hoje, que se eu continuasse assim, né? Não é que eu tenha sido tão ruim assim no passado, mas hoje eu diria, se eu voltasse numa situação dessa, eu seria um idiota. Um idiota, porque caraca, estou aqui com minha esposa maravilhosa, fantástica e tudo mais, né? Por que ficar insistindo numa coisa que não é doentia, né? Não vale a pena. Então, temos desafios, temos divergências normais, somos humanos, portanto falíveis naturalmente. Então, vamos construir esta relação que vale a pena levá-la até o final. Né? Resgatar o relacionamento é possível. Então, para isso temos este programa. Clique, aproveite, se inscreva e tenha aí em mãos esse programa, os 4 Cs do Amor, uma imersão para casais, os 4 Cs do Amor, e se desenvolva, resgate seu casamento, porque ser feliz no amor é possível para nós e para você também. Te encontramos no próximo episódio. Até lá!